clássica, né? Ir lá no Instagram do Coque, porque o link está na bio. Eu acho fantástica essa frase. O link está na bio. Mas olha só, quando que eu ia imaginar que eu vivi para falar o link está na bio? Pô? É muito blogueiro isso, é muito tecnológico isso. Mas amanhã à tarde temos um aulão, tá? A partir das 14 horas. O prof vai estar também ali, ao vivo. Então, se quiserem acompanhar, pegar umas dicas para o Enem, né? Matar a saudade de outros profs aí que estarão ao vivo também. Tem vários de nós aí que faremos esse aulãozinho aí, tá? Claro que nós vamos manter todas as exigências, né, das medidas contra aí, o problema nosso da pandemia. Então vem um professor, grava ao vivo, vai embora, vem o outro, grava, vai embora. A gente vai fazer todo o esquema bonitinho aí, tá? Pra gente também não se aglomerar. Mas vai ser um aulão bem legal, tá? Vai ser transmitido pela NSC também. Nós vamos aparecer na TV. Maravilha? Então vamos lá. Queridos, a segunda aula então diz respeito ao emprego dos pronomes e a função sintática deles. Agora é uma aula, povo, assim, ó, de extrema importância. É ali o Ricardinho, o digital influencer, diz o Leandro. O Leandro ele que é o digital influencer na real, né? Nada disso aqui estaria funcionando se não fosse o nosso querido Leandro. Aí agradecemos sempre abertamente a ele aí tudo que ele tem feito e cada vez revolucionado mais aí o processo, né? Como eu digo aí, né? Esses processos todos aqui. E também aquele pessoal que tá por trás das câmeras, povo. O cabelo tá lá filmando, galera. Não vai pensar que eu tô aqui, eu que botei a câmera ali. Eu venho, falo tudo e tá tudo prontinho pela nossa equipe técnica aí, que são a rapaziada de primeira aí. Valeu a todos aí, né? Então, queridos, olha só, voltando lá nos pronomes, né? O pronome, povo, ele é um cara, mas assim, ó, fundamental para a língua portuguesa. Porque além dele ser o representante do substantivo, né? Além dele ser o cara que vai no lugar do substantivo para que aquele substantivo não se repita, ele assume a função do cara. Imagina ter um auxiliar desse, pô. Uma pessoa que está sempre à sua disposição para fazer o que você precisar fazer. Cara, eu tenho que ir tal lugar para fazer tal coisa. Aí tem um cara, não, deixa que eu vou lá para ti, vou lá, faço o que tinha que fazer. Pô, isso é um privilégio, pô, isso é um luxo. Ter uma pessoa sempre à sua disposição para fazer aquilo que você precisa fazer. Claro, você não vai mandar o cara fazer porque não está afim, né? Ah, não estou afim de fazer, vai lá fazer. Não, também não, é abusar do cara. Ele vai fazer aquilo que você não foi fazer porque você está fazendo outra coisa. É assim que acontece com o pronome. Ele vai no lugar do substantivo para desempenhar um papel no lugar dele, porque o substantivo já está desempenhando um papel na outra oração, entendeu? Não é uma questão de, vou ficar na boa aqui, o cara vai lá para mim. Não, cada um está fazendo a sua. Então o pronome, povo, é uma peça fundamental para isso, tá? Então a gente tem que tomar duas atitudes importantes. Presta atenção no prof agora. Nós temos que sempre buscar, povo, o antecedente, saber quem é que esse pronome está substituindo. Então é fundamental que se descubra quem é o seu antecedente, quem é que ele representa, e depois descobrir qual é a função sintática que ele está assumindo. Mas escutem comigo uma frase importante já para começar, povo. A função... Escuta mesmo essa aí. Ó, abre o olho, tá dormindo aí já, né? Ó, dormindo. Escuta aí. A função sintática, gente, que o pronome vai assumir não é necessariamente a mesma que o substantivo lá está assumindo. Porque esse substantivo lá, gente, está na outra oração. E o pronome está numa oração seguinte. Eles estão em orações diferentes. Tudo bem que esse pronome que está aqui, ele está representando o substantivo que está lá, dentro dessa oração aqui. Só que como são orações diferentes, são verbos diferentes, pode ser que as funções não sejam a mesma. Aquele substantivo que está dentro da oração A, vamos chamar de oração A, que está fazendo a função de sujeito, quando ele aparecer dentro da oração B, representado pelo pronome, ele pode estar fazendo a função de objeto. Então, não necessariamente as funções sintáticas do substantivo e do seu respectivo pronome tenham que ser a mesma. Pode ser que seja, há uma possibilidade de ter essa coincidência. Pô, o substantivo é sujeito aqui e o pronome também é sujeito ali. Mas isso é coincidência, não é uma regra. Então, pode ser a mesma ou pode ser diferente. Tranquilo? Eu vou lançar aqui, gente, uma coisa importante, tá? Uma coisa que é a função sintática dessa duplinha aí, ó, do O e do A. Claro que quando eu me refiro a esse O, A, gente, como pronomes, eu estou me referindo aos pronomes oblíquos. Lembra da aula de classe gramatical?
que a gente viu que o o e o a podem ser os representantes do ele e do ela, como pronomes oblíquos? Então é isso que eu estou falando, tá? Nós vamos trabalhar rapidinho agora a função sintática do pronome oblíquo o e do pronome oblíquo a, aqueles representantes da terceira pessoa, ele e ela. Beleza? Então acompanha com o prof lá. Ó. Se os pronomes, eles assumem funções sintáticas dos seus antecedentes, olhem, por exemplo, gente, esses caras aí. Os pronomes oblíquos representantes da terceira pessoa, que é o ele e o ela. No trechinho do querido Lima Barreto. Ele escreve o seguinte, presta atenção. Canetinha na mão aí, tá? Para anotar, tudo bonitinho. Comecei cedo a fazer os preparatórios. Se não com brilho, ao menos com muita segurança. E cedo acabei-os. Paremos aqui. Quando essa pessoa, a gente está nos contando isso, né? Que comecei cedo a fazer os preparatórios, se não com brilho, ao menos com muita segurança, ele vem falando o que ele está fazendo, né? As atitudes que ele está tomando. E aí depois diz ali, né? E cedo acabei-os. Eu acho que todos que estão me acompanhando, prestando atenção no prof, sabem que ele está falando dos preparatórios, né? E quando ele fala que cedo, comecei cedo a fazer os preparatórios, e depois ele fala que cedo acabei-os, é porque ele acabou os preparatórios. Então todo mundo percebe, né, gente, que esse os que está ali, ele está retomando os preparatórios. Preparatórios é o substantivo. Esse os é o pronome oblíquo que está representando eles, os preparativos. Então aí está o emprego do pronome. São duas coisas diferentes, tá, povo? Empregar o pronome e agora saber a função sintática dele. Então eu entendi que Lima Barreto utilizou aquele os para não repetir os preparatórios, que é o substantivo que apareceu antes. Então o prof trouxe ali para baixo, a mesma oração lá de cima. Olhem que eu coloquei o eu, gente, ali, ó, entre parênteses, porque ele deixou esse sujeito oculto, né? Deixou esse sujeito elíptico ali, desinencial, como a gente comentou. Então, quando ele fala e cedo acabei-os, ele está falando que e cedo eu acabei os preparatórios. Dá para perceber isso, né? Então tá beleza. Então, para não repetir o substantivo, fez-se uso do pronome. E esse termo, gente, os preparatórios, ele está acompanhando um verbo, olha lá, ó, que é transitivo direto. Porque quando ele fala que acabou os preparatórios, é porque ele fala que acabou algo. Então, os preparatórios são o nosso querido objeto direto dessa oração. Mas então vamos fazer uma conclusão bem simples aqui, povo. Se os preparatórios é o objeto direto do verbo acabei, quando ele fala que cedo acabei os preparatórios, lá no texto original do Lima Barreto, aquele os também vai fazer o papel do objeto direto. Porque é ele que está representando os preparatórios, entende? Então, se Lima Barreto tivesse, né, vamos dizer assim, repetido a palavra, ele teria falado: comecei cedo a fazer os preparatórios e cedo acabei os preparatórios. Ele retira os preparatórios, coloca o pronome oblíquo os no lugar deles, para não repetir, como todo mundo já entendeu, só que esse os está assumindo a mesma função que os preparatórios assumiriam se tivessem aparecido repetido. Então, por isso que aquele cara assume a função de objeto direto. Me entenderam? Tudo tranquilo? Qualquer perguntinha, por favor, lá no chat. Tudo numa boa, tudo maravilha, tá? Olha só uma coisa importante, pô. Eu não gosto que vocês decorem o português, porque português depende do contexto, aquela coisa toda e tal. Mas os pronomes oblíquos o e a, gente, sempre vão desempenhar a função do objeto direto. Eles já foram criados exatamente para isso. Toda vez que vocês encontrarem o e o a como pronomes oblíquos, esses que representam ele e ela, eles sempre vão assumir a função de objeto direto. Só, queridos, escuta bem que eu vou dizer de novo, tá? Eu não estou dizendo que o e o a, as palavras o, a, vão fazer função do objeto direto. Eu estou falando sobre os pronomes oblíquos o e a. Porque se o e o a forem artigos, eles vão fazer função de adjunto adnominal. Nem tem função de objeto. Artigo nunca vai ser um objeto. Tu entende? Eu não estou falando em qualquer palavra ou qualquer palavra a. O a pode ser uma preposição. A gente estudou isso em classe gramatical. E a preposição nem assume função sintática. Então, cuidado para não pensar assim, ah, hoje o prof deu uma dica legal.
Ele diz que o o e o a sempre vão ser objetos diretos. Não. Os pronomes oblíquos o e a, representantes do ele e do ela, sempre serão objetos diretos. E isso sim, aí vocês podem confiar nessa. Beleza, queridos? Tudo bem? Acredito que aqui não haja muito problema, tá? Apesar de ser uma coisa interessante de notar, é uma coisa que não tem muito como fugir disso. É isso e pronto. Mas agora, povo, eu quero apresentar para vocês o cara mais polêmico deles, o famoso lhe, que todo mundo também conhece como pronome oblíquo, que também representa a terceira pessoa, que é o ele ou ela, só que com detalhe, povo. O pronome oblíquo lhe, diferente dos pronomes oblíquos o e a, esse aqui, ele só pode assumir funções preposicionadas. Olha, o prof colocou lá ó, que o pronome lhe, ele assume apenas funções preposicionadas. E quais são elas, queridos? Aí estão para vocês. A função de objeto indireto, que é preposicionada. Viram como o o e o a, eles funcionam como objetos diretos e o lhe como objeto indireto? Então, para os objetos, tem pronomes adequados, específicos. Para objeto direto tem o o e o a, para objeto indireto tem o lhe, porque o lhe é para função preposicionada, ó. Ou então, olha só que interessante lá também, povo, ó, ele pode fazer função de complemento nominal ou de adjunto adnominal. Só que, repito, essas três funções sintáticas, gente, são preposicionadas, tá? Preposicionadas. Maravilha? O Gregório perguntou se um pronome pode retomar o objeto. Pode, Gregório. O pronome, ele pode retomar qualquer função sintática. Só que ele vai assumir uma função sintática na oração em que ele está. Quer dizer, nada impede que um pronome na oração 2, digamos assim, esteja buscando um substantivo da oração 1 que seja um objeto. Mas não importa qual seja a função sintática do termo que ele está buscando, Gregório. Ele pode estar buscando um sujeito, pode estar buscando um objeto, pode estar buscando o que ele quiser estar buscando. Mas isso não vai importar. O importante é o que ele vai assumir dali para frente, tá? Então, na verdade, um pronome, ele retoma um substantivo, que pode ser um objeto, pode ser um sujeito, pode ser o que for. Mas a função dele não é a do que ele está retomando. É a que ele vai assumir dali para frente, na oração em que ele está, tá, Gregório? Uma boa pergunta, boa pergunta. Queridos, voltando então no lhe, o lhe ele é isso aí, tá? Ele vai representar a terceira pessoa e vai assumir uma dessas três funções sintáticas, claro que todas devidamente preposicionadas. Lembra que a gente comentou lá na aula de classe gramatical, gente, que o lhe, ele representa o a ele ou para ele, ou a ela ou para ela? Então aí está a preposição, o a, o para. Ou até mesmo a ideia da posse. Lembra que a gente falou uma vez também que o lhe pode ser representante do dele ou dela, quando indica posse? Então acompanha com o prof. Atenção especial, queridos. Presta bem atenção nessa. Lima Barreto, para variar, escreveu o seguinte: adiei os exames e deixei passar as 2 épocas sem prestar nenhum. Pouco demorou que Efigênia não soubesse de minha estreia nas letras. Olha agora. E insistisse comigo para que lhe trouxesse os jornais. Todo mundo, gente, concorda com o prof que esse lhe que está colocado aí pelo Lima Barreto, ele está se referindo a ela, a Efigênia? Quando ele fala ali, né, que pouco demorou que Efigênia não soubesse da minha estreia nas letras e insistisse comigo, ou seja, ela, a Efigênia, insistisse comigo para que eu lhe trouxesse os jornais. Então o professor recortou lá embaixo, coloquei inclusive, queridos, olha lá o eu entre parênteses, para eu entender que quem trouxesse os jornais seria o eu, essa primeira pessoa que está contando a história, e em vez de colocar o lhe, eu coloquei lá o para ela, ó, que é para Efigênia. Então imagina se Lima Barreto não conhecesse pronomes, né? Imagina se Lima Barreto ele não soubesse fazer uso dos pronomes. Ele ia acabar repetindo as palavras. Então ele ia dizer, né, que pouco demorou que Efigênia não soubesse de minha estreia nas letras e insistisse comigo para que eu trouxesse os jornais para Efigênia. Não, já falou Efigênia. Então tira esse Efigênia e troca um pronome no lugar dele. Mas não é qualquer pronome que vai no lugar da Efigênia, pô. Porque quando ele usou o verbo trouxesse, ele usou o trouxesse como VTI, ó. Aliás, VTDI. Por que usou como VTDI, queridos? Porque ele está usando o verbo trazer como sendo trazer algo para alguém. Então a Efigênia, ela estava insistindo com o cara
para que ele trouxesse algo, que eram os jornais, e trouxesse algo para alguém, que é para ela, para a Efigênia. Então notaram que aquele lhe que o autor usou, ele está representando uma terceira pessoa, que é ela, a Efigênia, porém como preposicionado, que é o para ela. Então o que aconteceu? Esse para ela está assumindo o papel de objeto indireto. Uma das funções, ela lá em cima, ó, preposicionadas que o lhe desempenha. Então, em vez de escrever que ela estava insistindo que ele trouxesse jornais para ela, ele escreveu que lhe trouxesse os jornais. Beleza? Tranquilo? Entendam isso, povo, uma coisa importante, tá? A função de objeto indireto é para verbo. A função de objeto indireto é para verbo, porque o objeto indireto, gente, é considerado um complemento verbal. Essa preposição para, que vocês estão vendo ali, ó, do para ela, vem lá do verbo trazer. Está trazendo alguma coisa e trazendo para alguém. Então tem que cuidar, gente, de onde veio a preposição. Sabe por que eu estou reforçando isso? Porque as funções de complemento nominal e de adjunto adnominal são para nome. Será que a gramática deu o nome de complemento nominal à toa? Ou de um adjunto adnominal à toa? Não, é porque essas outras duas funções são para nomes, enquanto a primeira função do objeto indireto é para verbo. Por isso que tem que ver de onde é que veio a preposição, tá, povo? O lhe, ele sempre assume função preposicionada, como você sabe. Só que essa preposição veio da onde? De um verbo ou de um nome? Até para poder entender qual é a função que ele está assumindo. Tranquilo? Entenderam? Maravilha. Ana Júlia, necessariamente esse lhe vem antes do verbo por causa do quê? Nesse caso sim, Ana Júlia. A gente vai estudar aí ainda a colocação pronominal, que é para saber, né, onde vai o pronome, se é antes do verbo, se é depois do verbo, até mesmo se é no meio do verbo. Isso num futuro próximo aí, né, mais perto do final do ano, e espero que presencialmente todo mundo junto. Eu vou me sentar no meio de vocês, pô. Quando voltar às aulas, não vou dar aula no tablado, vamos dar aula tudo junto, vamos fazer um grupo abraçado e vamos nos abraçar e começar a dar aula tudo abraçado, para a gente poder tirar o atraso dos abraços aí, né? Mas lá nesse momento, Ana Júlia, a gente vai reforçar isso melhor, tá? Mas você tem total razão. Aquele que está ali, ele está atraindo aquele lhe. Então, necessariamente, esse lhe tem que vir antes desse verbo. Beleza? Ainda mais que o verbo está conjugado, né? Se fosse infinitivo, teriam as observações. Mas você está coberta de razão. Beleza? Tudo tranquilo. Queridões, atenção de novo com o prof, tá? Esse lhe está assumindo o papel do objeto indireto, porque além de representar um para ela, a preposição para veio do verbo. Então agora presta atenção nessa. Pega essa agora. Não. Pega essa. O Lima Barreto, ele escreveu o seguinte, que a descoberta da moça quase me fez abandonar o hotel de Dona Clementina Dias, mas temi aborrecer o meu colega e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo se confessasse o motivo. Beleza? Vamos pensar nesse aí, tá? Vamos pensar nesse. Só deixa eu ver o que a Anne falou ali. Na frase insistisse comigo para que, esse para é preposição do insistisse? Na verdade, Anne, esse para, ele é uma conjunção, faz parte da locução conjuntiva que é o para que. Esse para que, na verdade, ele tem a ideia da finalidade. Ele tem o mesmo efeito da expressão a fim de. Então, ela insistisse comigo para que, ou insistisse comigo a fim de que. Então, esse para, ele faz um conjunto com o que? É uma locução conjuntiva que eles dizem. Então, o para que é uma expressão que dá a ideia de finalidade, tá, Anne? É isso aí mesmo. Boa pergunta, Anne. A Anne também está sempre presente aí. A Anne é uma excelente aluna, tá com a gente aí na batalha aí. Boa pergunta, Anne. Mas ele não é uma preposição do verbo insistir, tá? Ele é uma locução conjuntiva junto com o que para dar a ideia de finalidade. Beleza? Então tá. Então, voltando aqui, pô, presta bem atenção nessa. Diz que a descoberta... Presta atenção de novo. Opa, vou voltar aqui. Que a descoberta da moça quase me fez abandonar o hotel da Dona Clementina Dias. Olha agora. Mas temi aborrecer o meu colega, que é ele, e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo se confessasse o motivo. Vocês conseguem entender, gente, que esse lhe que Lima Barreto usou agora, ele está se referindo ao meu colega, que é ele? Porque quando ele diz que ele temeu aborrecer o colega
e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo, ele estava com medo de parecer ridículo para esse colega. Então eu peguei aqui, povo, a frase que eu tinha largado antes, vazou ali o gabarito, agora oficialmente o gabarito, que está lá, ó. Em vez de falar que era para parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo, era que parecer ao mesmo tempo ridículo para ele, que é para o meu colega. Então o emprego do pronome está certo, porque Lima Barreto usou um pronome lhe para representar uma terceira pessoa, que é ele, o colega, e com uma função preposicionada. Porque quando ele fala parecer ridículo para ele, lá está a preposição, ó, que o pronome oblíquo exige para poder ser usado. Só que agora tem um detalhe importante, gente. Não podemos chamar esse lhe de objeto indireto. Por mais que haja uma preposição no para, do para ele, ali do para o meu colega, sabe por que eu não posso chamar de objeto indireto, gente? Porque esse para não está vindo do verbo, daquele verbo parecer que está lá, ó. Aquele verbo parecer, inclusive, ali, gente, é um verbo de ligação. Vocês entendem que quando ele diz que ele teve medo de aborrecer o colega, e ele teve medo de parecer ridículo para o colega, parecer ridículo é uma característica? Parecer ridículo é um estado? Então esse verbo parecer aqui a gente está como verbo de ligação, inclusive. Não é dele que está saindo a preposição para. E por isso que eu não posso chamar o para ele ou para meu colega de objeto indireto. Porque primeiro, a preposição não vem do verbo. E segundo, o verbo é de ligação, não é nem verbo de ação. Sabe de onde é que está vindo a preposição, povo? Da palavra ridículo, que por sua vez é um adjetivo, ó. Adjetivo como classe gramatical, tá? Só que se eu fosse atribuir uma função sintática para a palavra ridículo, ela assumiria o papel de predicativo do sujeito. O cara estava com medo de parecer ridículo, ou seja, de ser ridículo, de estar ridículo. Então, ridículo é um adjetivo como classe gramatical e é um predicativo do sujeito como função sintática. Mas o mais importante é que ridículo não é verbo, gente, que ridículo é nome. E então, a partir do momento que estava com medo de parecer ridículo para ele, esse para ele, olha lá, ó, assume a função de complemento nominal e não de objeto indireto. Porque a partir do momento que uma pessoa ela se acha ridícula, ela pode se achar ridícula para alguém. Então é daí que está vindo a preposição para. Por isso que agora o lhe, ele está assumindo uma função diferente do outro. Lá era do verbo trazer, aqui é do adjetivo ridículo. É por isso que é importante saber de onde veio a preposição que o para, né, está ali colocado, para saber qual é a função sintática. Me entendem? Tranquilo? Maravilha. A Laura perguntou ali, Ricardinho, qual seria a diferença se ao invés de ser parecer-lhe, fosse lhe parecer? Laura, essa é a mesma história que a Ana Júlia comentou agora há pouco aí, tá? Para a questão de emprego do pronome e para a questão de função sintática do pronome, mudaria nada. Então, falar o parecer-lhe ou lhe parecer daria exatamente no mesmo, tá? Só que daí, claro, é uma questão de colocação do pronome. Será que ele tem que ir antes ou tem que ir depois do verbo? Então, isso é um outro assunto que, na verdade, não interfere na função sintática do pronome e nem no emprego do pronome, tá? É simplesmente na colocação dele. A tua pergunta é interessante, até para a gente depois estudar isso melhor, tá? Esse verbo aqui, Laura, ó, ele está no infinitivo, aquele parecer está no infinitivo. E todo verbo que está no infinitivo, ele aceita que coloque o pronome depois dele, como eles chamam de ênclise, que é quando vai depois. Mas não vamos entrar muito nisso agora, Laura, e vou deixar a resposta para ti como sendo tanto faz agora, porque depois a gente vai trabalhar sobre isso mais adiante aí, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. A Lia diz, prof, não estou conseguindo enxergar o sentido passivo do para ele para ser um complemento nominal. Boa pergunta, Lia. Só que assim, deixa eu contar para ti uma história que talvez sirva para ter lembrado um detalhe importante. Essa história do sentido passivo, Lia, que a gente diz que o complemento nominal tem, é para substantivos abstratos. Lembra que a gente fez na aula passada aquele duelo entre o complemento nominal e o adjunto adnominal? Lembra aquilo? Pois é, quando era complemento nominal, ele tinha sentido passivo, mas era sempre para substantivos abstratos. Aqui nós temos um adjetivo. O complemento nominal, Lia, é para qualquer nome, tá? Para substantivos, para adjetivos, para advérbios. O complemento nominal é para qualquer nome.
Só que aquela ideia do sentido ativo ou passivo é só quando é um substantivo abstrato. Quando é adjetivo, ele é complemento nominal sempre. Então esse detalhe não é levado em consideração aí, tá? Mas é uma boa pergunta também, tá? Por isso que tu não está conseguindo enxergar o sentido passivo dele. Porque aqui tu tem um adjetivo que é o ridículo e não um substantivo abstrato. Lembra aquela história da construção da ponte? Por que numa ideia de construção da ponte, o da ponte é complemento nominal? Porque na construção da ponte, a ponte ela é construída. Só que construção é um substantivo abstrato, entendeu, Lê? Então essa ideia é só para quando for substantivo abstrato. Fechou? Beleza? Valeu, Laura. Tranquilo. Pode perguntar aí, tá? Deixa eu ver o Augustinho ali. Professor, qual era o motivo de para ele não poder ser objeto direto mesmo? Além do verbo ser de ligação? Agostinho, ele não poderia ser um objeto indireto, tá? Indireto. Acho que tu escreveu ali na pressa, ali ficou direto, mas é indireto. É que objeto indireto é para verbo, tá? Objeto indireto é um termo que só funciona como complemento do verbo. Então aqui ele está completando o nome, que é o adjetivo, por isso que ele não pode ser um objeto, tá? Além do verbo ser um verbo de ligação, a palavra ridículo é um adjetivo e não um verbo. Beleza? É por isso que ele não pode ser um objeto. Fechou? É isso aí mesmo. Agora, jovens, peguem essa agora que interessante. Olha outro Lê. Lima Barreto escreveu agora que cada vez me espantava mais minha mulher. Cada vez me espantava mais minha mulher. Com aquele interesse pelos meus livros, olha essa, povo, sabendo-lhes os nomes, os títulos. Olha que interessante agora como Lima Barreto empregou o pronome lhes, povo. Vocês concordam que esse lhes aqui, gente, ele está se referindo aos livros? Quando ele fala, né, sabendo-lhes os nomes, sabendo-lhes os títulos, ele quis dizer, gente, que ele estava espantado cada vez mais com a mulher dele, porque a mulher dele tinha interesse em saber o nome ou os nomes dos livros, saber os títulos dos livros. Então agora tem uma situação diferente. Olha lá embaixo o prof. recortou. Em vez de falar, né, que a mulher dele tinha um interesse pelos livros, sabendo-lhes os nomes e os títulos, é porque minha mulher, olha lá, povó, ela estava sabendo os nomes e os títulos deles, dos meus livros. Então agora notaram que o lhes tem ideia de posse? Então não é saber o nome para os livros. Não é saber o título para os livros. É saber os nomes e os títulos dos livros. Então, quando a gente entender, povo, que o lhes dá ideia de posse, em vez de trocar o lhes por para eles, e sim trocar o lhes por deles, que dá uma ideia de posse, nós temos, queridos, um adjunto adnominal, que é aquela outra função sintática possível. Então, é importante que na hora do texto vocês leiam e consigam traduzir o lhe. Será que esse lhe, ele pode ser traduzido como a ele, como para ele ou como dele? Ou será que eu posso traduzir um lhe como a ela, para ela ou dela? E aí vem a ideia importante para entender. Então repetimos aí para deixar bem claro isso, porque isso é interessante, tá? Já caiu várias vezes nos vestibulares. Cada vez me espantava mais minha mulher, com aquele interesse pelos meus livros, sabendo os nomes deles, sabendo os títulos deles, dos livros. Tá aí a ideia. E vocês viram de novo, tá? A gente até aproveitando a pergunta do Agostinho ali. Por que que esse cara não poderia ser um objeto indireto? Por que que esse lhes não pode ser um objeto indireto? Porque essa preposição de, dessa fusão com deles, está vindo, gente, de um substantivo títulos. Do substantivo títulos deles, os nomes deles dos livros. Não está vindo de um verbo. Por isso que não pode ser um objeto indireto também. Maravilha? Guarda com carinho o lhe, povo. O lhe é um cara muito importante para uma prova de português aí, tá? Objeto indireto, quando for para verbo, complemento nominal, quando for para nome, e adjunto adnominal, quando der ideia de posse. Fechou? Maravilha. Fica essa dica aí, queridos. Deixa eu contar para vocês sobre um cara muito importante também, que é o onde. O onde, gente, ele tem uma diferença, tá? Ele é um pronome relativo, ó. Ele não é um pronome oblíquo igual o ou, a e o lhe. Ele é um pronome relativo. A diferença, gente, do pronome oblíquo é que o pronome oblíquo ele não liga as orações, tá? O pronome relativo ele liga as orações. Então, todo pronome, seja oblíquo ou seja relativo, ele vai buscar um substantivo anterior, ele vai buscar um antecedente.
Só que o pronome relativo, além de buscar o antecedente, ele é o conector das orações ainda. Mas dá no mesmo, tá? Tu vai descobrir a função sintática dele da mesma forma que fazia com os outros, buscando o antecedente e analisando a oração ali. Então, quer ver uma frasinha bacana? Diz ali que não posso perder tempo em esperar quem apareça para comprar. Faremos leilão de tudo. Eu, mamãe e Ana vamos morar nos subúrbios, vírgula. Olha agora, onde talvez minha mãe melhore. Vocês concordam com o prof, povo, que aquele onde que Lima Barreto usou, ele está retomando os subúrbios? Quando ele escreve que eu, mamãe e Ana vamos morar nos subúrbios, onde talvez minha mãe melhore, talvez a minha mãe melhore nos subúrbios. Então o prof recortou ali para baixo aquela oração, que tem o onde talvez minha mãe melhore, e no lugar do onde eu coloquei os subúrbios, que é o termo que ele está buscando. Só que como o onde já é nosso velho conhecido lá das classes gramaticais, ele é um cara exclusivo, gente, ó, para a ideia de lugar, no lugar do onde eu não coloquei os subúrbios. No lugar do onde eu coloquei nos subúrbios. Lembra que a gente comentou que o onde dá uma ideia de lugar e já tem a preposição em subentendida, embutida nele? Lembra que a gente comentou que o onde pode ser trocado pelo em que? Então, quando ele fala onde talvez minha mãe melhore, é porque talvez a minha mãe melhore nos subúrbios. Melhorar, povo, é um verbo que está empregado como intransitivo aí, porque melhore é o verbo que não tem objeto. Talvez minha mãe melhore, pronto, beleza. Só que a minha mãe ela pode melhorar em algum lugar que é nos subúrbios. Então, nos subúrbios assume a função de adjunto adverbial de lugar. Consequentemente, o onde está assumindo a função de adjunto adverbial de lugar. Isso, povo, é uma coisa importante de saber, mas é uma coisa que também é óbvia, tá? Porque pensa com o prof uma coisa que é óbvia. Se o onde é um pronome relativo exclusivo para a ideia de lugar, qual é a única função sintática dentro dessa parte de período simples que serve para indicar lugar? O adjunto adverbial. Então, se um pronome é exclusivo para uma ideia de lugar, a função dele vai ser sempre de adjunto adverbial de lugar. Mas é bom saber, tá? Porque o onde também é uma pecinha bem cobrada por aí, tá? Pelos vestibulares da vida. Então não custa saber que o onde ele está assumindo essa funçãozinha aí. Beleza? Entenderam isso? Qualquer coisa, tá? Perguntinha lá no chat. Inclusive a Laura colocou. Mas nem sempre com o substantivo vai ser função de adjunto, né? Não necessariamente, Laura. Nem todo substantivo, quem está ligado ao substantivo vai ter função de adjunto. Não necessariamente, tá? Um cara que está ligado a um substantivo pode ter função de objeto também. Então, não necessariamente mesmo, tá? Isso que você perguntou realmente é verdade. Nem sempre se liga ao substantivo vai ter função de adjunto. Pode ter outras funções sintáticas mesmo. Tranquilo? Aí do onde fica essa dica, tá? Não é nada muito mais do que isso. Ele indica lugar, basta saber que a função dele vai ser essa. Mas adivinhem quem ficou para o final para a gente ir encerrando praticamente nossa aula aí, povo? Adivinha o quê? O famoso. E sabe por que o que é o mais cobrado? Sabe por que eles gostam muito do que? Porque faz uma reflexão com o prof. O o e o a só podem ser objeto direto. Só podem funcionar como objeto direto, o o e o a. O lhe pode ser objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. O lhe pode ser 3, mas só esses 3. O onde só pode ser adjunto adverbial de lugar. Então, quer dizer, as funções sintáticas para muitos pronomes são limitadas. Sabe quais são as funções sintáticas que o pronome relativo que a gente pode assumir? Qualquer uma. Porque ele é um pronome geral, ó. Ele é um pronome coringa, ele pode ser usado para lugar, para pessoa, para coisa. Então ele é um pronome muito dinâmico, digamos assim. Então por isso que o pronome relativo que é o cara mais explorado pelas provas. Porque ele tem inúmeras possibilidades de função sintática, entendeu? Enquanto os outros são mais limitados, esse cara simplesmente não tem limites. É claro que um aluno, eu não queria que o meu aluno fizesse assim, né? Que o aluno ele decorasse as coisas. Mas inevitavelmente a pessoa vai ficar decorando. O onde só indica lugar, então é adjunto adverbial. O o e o a só é objeto direto. O lhe pode ser 3 coisas, mas só as 3 coisas. A pessoa vai querendo não decorando. Mas como é que tu vai memorizar um que se pode ser qualquer coisa? Né? Todas as coisas possíveis. É como o Gregório falou, agora ferrou, pô. Porque agora tu tem um cara que pode ser qualquer uma função sintática. Então agora tu é obrigado a analisar mesmo a oração,
pegar o antecedente do que para poder descobrir qual é a função sintática que o pronome está assumindo quando buscou esse antecedente. Tu entende? Então é por aí que a coisa vai funcionar, tá? Beleza? Tudo tranquilo? Então olha só aqui, povo. Trechinho para fechar aí essa parte do que. Diz ali, ó, ei, esse é bom, povo. Não, agora se prepara. Lembro-me de um grande pé de eucalipto que havia na entrada da casa de um amigo de minha família. Concordam que esse que, gente, está buscando esse pé de eucalipto que ficou para trás? Esse grande pé de eucalipto? Então esse que vocês estão vendo aqui, ele está representando tudo isso, um grande pé de eucalipto. Só que agora eu vou contar para vocês uma coisa muito importante. Presta atenção, pô. Finalzinho é eletrizante agora. Esse grande pé de eucalipto, que aparece na primeira oração, ele é um objeto indireto. Por quê? Porque ele fala, lembro-me de um grande pé de eucalipto. Ou seja, quando ele fala lembro-me, é porque está se lembrando de algo. Então, vocês concordam com o prof que esse termo de um grande pé de eucalipto é um objeto indireto para o verbo lembro, que está na primeira oração? Então tá. Só que não significa que esse que, gente, que está retomando esse grande pé de eucalipto, também assuma a função de objeto indireto na outra oração. Objeto indireto é a função sintática do grande pé de eucalipto na oração 1, onde ele aparece pela primeira vez. Agora, a função sintática do pronome relativo que está buscando o pé de eucalipto, depende da oração 2, que é onde ele está. E olha só que interessante, o prof recortou aquela oração de lá, no lugar do que o prof colocou um grande pé de eucalipto, então ele falar que havia na entrada da casa de um amigo da infância, eu coloquei que havia um grande pé de eucalipto na entrada da casa do amigo lá no alto. Então notou que eu trouxe de lá a oração, só que quando eu trouxe a oração, eu tirei o que e coloquei o antecedente no lugar dele de volta? Pois é, mas olha que bacana, povo. Tá vendo aquele um grande pé de eucalipto, que está representado pelo que no texto de Lima Barreto? Ele está acompanhado por um verbo impessoal, povo. Sabe que havia, quando Lima Barreto escreveu que havia, é o mesmo que existia, né? E tu sabe que o verbo haver com ideia de existir é um verbo impessoal, não tem sujeito. Então esse grande pé de eucalipto vai assumir a função de objeto direto para o verbo havia. Lembra que a gente comentou isso também na outra aula aí anterior? Que o verbo haver, ele não tem sujeito, mas tem o objeto? E quando a gente troca o haver pelo existir é o contrário? O haver não tem sujeito e tem objeto. O existir tem o sujeito e não tem o objeto. Pega lá os slides das aulas anteriores, quando a gente falou sobre a impessoalidade, a inexistência do sujeito, que vocês tenham uma tabelinha com esse esquema. Haver e existir, um tem sujeito, outro não tem. Um tem objeto, outro não tem. É o que aconteceu ali. Então olha que legal isso, povo, para a gente, né, ir concluindo o raciocínio. O grande pé de eucalipto, na oração onde ele aparece pela primeira vez, ele é um objeto indireto do verbo lembrar. Lembro-me de algo. Agora, o grande pé de eucalipto, na outra oração em que ele aparece representado pelo pronome, ele está assumindo o papel do objeto direto do verbo havia. Já que o verbo havia não tem sujeito porque é impessoal, o grande pé de eucalipto é o objeto direto. Então aquele pronome relativo que está lá, famoso pronome relativo que, ele está assumindo a função de objeto direto naquela oração onde ele se encontra. Foi claro, queridos? Tudo beleza? Revisa depois de novo, dá uma olhadinha, assiste a aula novamente, vai ficar gravada para vocês, assistam, pensem. Ah, o senhor não entendi ainda assim. Vai no plantão. O professor fica sentadinho, bonitinho lá, esperando que vocês apareçam no plantão, exatamente para isso, para tirar as duvidazinhas. Fechou, queridões? Tudo certinho então? Maravilha? Aí está o roteiro de estudos então para essa segunda aula. Listinha de tarefas no estudos, estamos acompanhando, estamos de olho, vocês estão fazendo. Qualquer dúvida, repito o que acabei de falar, procure o prof nos plantões online. Fechou? Que Deus nos acompanhe de novo, né? Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, tudo de bom. Obrigado pela presença novamente nessa aula de sexta-feira de manhã. Obrigado pelas perguntas aí no chat, pela nossa interatividade. Estava maravilhoso como sempre, tá? Minhas sextas-feiras nunca mais foram as mesmas depois que eu comecei a dar aulas ao vivo. Ah, professor, por quê? Ficou legal? Você emocionou? Não, porque eu tive que acordar cedo. Esse que é o problema.
Não, brincadeira, povo. Foi porque é um prazer mesmo acordar cedo, vir aí, trocar uma ideia, pelo menos de forma virtual aí, tá? Valeu, Yasmin, valeu, Ana Júlia, Vinícius, Lenise, Maria Cristina, Rafa, valeu todo mundo aí, tá? Cacá na Figueira, eu quero descobrir quem é ainda, né? Boa sexta pra ti, uma hora tu tem que revelar a tua identidade pra nós aí, Cacá. Eu sei que agora ficou um clima legal dessa Cacá na Figueira, quem será o Cacá na Figueira? Eu sei que tu tá criando esse clima aí, mas nós vamos desvendar o teu, nós vamos ter que desmascarar. Se bem que não dá pra desmascarar agora, porque agora tem que usar máscara obrigatória, não tem como desmascarar, entendeu? Então tá beleza. Tchau, galera, bom final de semana, tudo de bom, um grande abraço aí, tá? Beijão a todos.